Olá, pessoas! Aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com um escritor que já no seu romance de estreia está indicado ao Prêmio São Paulo, meus parabéns, e também foi a leitura favorita do ano do Antônio Chachenevsky, isso quer dizer alguma coisa? E ele também tem um nome muito curioso, então eu recebo aqui hoje Thiago de Souza e Souza, é isso? Oi, Bruno, tudo bem? Thiago Souza de Souza, já comecei errando o nome do convidado. É isso, Thiago Souza de Souza, duas vezes Souza. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz de participar desse teu projeto. É muito importante, ainda mais para autores iniciantes, né, que estão começando, que, enfim, ainda não tem muito palco aí no cenário da literatura. Então eu não tenho como começar com outra pergunta, né? Por que Thiago Souza de Souza? É verdade, essa é uma boa pergunta. Então, muita gente pode achar que meus pais eram primos, coisa assim, mas não. Na verdade, é só uma coincidência mesmo. O nome do meu pai era José Odoni Silva de Souza, e o nome da minha mãe, Marlene Fontoura de Souza. Então, quando eles casaram, ficou esse Souza de Souza que passou para mim e para minha irmã. E eu resolvi adotar porque é bem incomum, né? É muito mais forte, sei lá, muito mais incomum do que Thiago de Souza ou só Thiago Souza. Então, preferi usar o duplo Souza de Souza aí para ficar um pouquinho diferente. E ambos os Souzas são com Z, Ambos os Souzas são com Z. mais uma coincidência, né? Mais uma coincidência. E Thiago, agora já passando pela curiosidade do nome, indo para a minha pergunta tradicional aqui do podcast, eu quero saber quais foram as primeiras obras ou os primeiros autores que lá na tua infância te fizeram se apaixonar pela leitura. Então, Bruno, acho que se apaixonar na minha infância pela leitura, acho que isso não aconteceu. Uhum. Eu cresci numa família que, enfim, nunca teve muito acesso a livros ou a outros produtos de arte. Então, na minha casa, realmente, a nossa biblioteca era bastante tímida, assim. O primeiro livro que eu li, eu nunca vou esquecer, era de um jornalista aqui de Porto Alegre, e narrador esportivo, que ele contava a história de todas as Copas do Mundo. E, enfim, era um texto bem fácil, bem direto. Foi o primeiro livro que eu terminei de ler. Eu reli esse livro na minha infância muitas vezes, porque eu gostava muito de futebol e porque era um dos únicos que eu tinha em casa. Além disso, minha irmã tinha alguns livros do Paulo Coelho, Verônica Decide Morrer, por exemplo, é um título que eu lembro de ter começado a ler várias vezes. E era isso, assim, não, sabe, não tinha Uhum. muitas outras opções. E na escola, eu estudei em colégio público municipal aqui de Porto Alegre, então a biblioteca também era um pouco tímida, não tinha lá um acervo muito grande, mas eu lembro que eu gostava muito de ler aqueles livros, eu não sei se tu chegou a conhecer, que ele colocava o leitor como participante da história e deixava que a gente escolhesse caminhos, digamos assim, né, que o protagonista poderia tomar durante a narrativa. Tipo aquele programa Você Decide, né, que passava na Globo. Eu adorava esses livros, eram os livros que eu sempre retirava na biblioteca e eu gostava de esgotar todas as possibilidades, assim, do Uhum. protagonista, né? Então eu sempre lia ele de todas as formas possíveis. Mas foi isso, durante a minha infância, esse foi o meu contato com literatura, foi muito tímido mesmo. E depois, ao longo da minha juventude, assim, eu me afastei dos livros. Eu tive uma pré-adolescência, uma adolescência em que eu ficava muito tempo na rua, morava na zona sul de Porto Alegre, numa zona mais rural, assim, em que a gente tinha o hábito de sair de casa de manhã, assim, depois da escola, e só voltar para casa à noite. Passava o dia todo longe, ninguém se importava muito, não tinha telefone, não tinha meio de contato, mas eu tive uma infância, uma adolescência que eu ficava muito na rua com meus amigos, então foi um período que eu me afastei um pouco dos livros, e eu só voltei a me aproximar deles aí quando eu entrei na faculdade, eu sou formado em jornalismo, né? Quando eu entrei na universidade, então, que aí sim, eu voltei a me aproximar dos livros e aí acho que eu pude também desfrutar melhor deles. Esses livros eram os livros-jogos, né? Que você tinha. Se você quiser fazer tal coisa, vá para a página tal, né?
Isso. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com um livro desse, também peguei na biblioteca do colégio, e eu fiquei tão fascinado com aquilo, lendo, né, que de noite eu fiquei lendo e também explorando as possibilidades e tudo mais, e aí eu acabei dormindo, literalmente com a cara no livro, assim. Minha mãe de manhã acordou e eu tava de bruços com a cara enfiada no livro, e aí ela teve que tirar o livro e eu tinha suado, ela colocou o livro no varal, sabe? Uma coisa assim. Mas eram muito legais. E legal essa tua história, né? Porque normalmente a maioria dos escritores começa a ler desde muito cedo e tal, então legal que você tenha feito um caminho diferente também. Acho que eu tenho uma lacuna grande, assim, como leitor, né? É uma das minhas inseguranças até. Sei lá, muitos clássicos eu ainda não li. Parece que eu estou sempre correndo atrás da máquina, assim. Mas, enfim, é o meu caminho e eu gosto dele também. Sim, sim, é um caminho diferente. Eu acho que pode ser, até ser um caminho inspirador, sabe? Eu tenho contato com muitas pessoas que também falam disso. Nossa, eu não li os russos, sabe? Nunca li Dostoiévski, nunca li não sei o quê. Tudo bem, né? Cada um faz o seu caminho. Tá tudo certo. E durante, então, esse caminho, quando foi que tu começou a se interessar pela escrita? Então, eu sempre gostei muito de escrever da sensação física mesmo, sabe? Quando eu estava na escola, assim, eu gostava muito de escrever no caderno, de fazer uma letra bonita, de ver o texto bonitinho, de ver ele, digamos assim, desenhado no papel, sabe? Uhum, Eu gostava muito dessa sensação. Apesar de não ter muitos livros em casa, a minha irmã comprou um computador muito cedo, assim, minha irmã é um pouquinho mais velha que eu. Logo quando ela começou a trabalhar, então era um computador com Windows 95, assim. Eu tinha uns 6 anos e eu já brincava de ficar batucando ali no computador. A gente também tinha uma uhum, máquina de escrever antiga em casa que eu gostava de ficar lá apertando as teclas. Minha mãe conta que quando eu era muito criança, eu dizia que eu queria ser escritor quando eu fosse maior e tal. Parece que eu não lembro muito disso, mas ok. uhum, E, enfim, aquele caminho habitual também de escrever redações para a escola, ser elogiado pelas professoras, mas eu nunca via isso como algo possível, como uma carreira, como eu ainda não vejo, né, como uma carreira. E só quando eu entrei na universidade mesmo, é que eu fui vendo que, tá, peraí, eu acho que eu gosto de escrever, eu acho que eu faço isso razoavelmente bem. Algumas leituras também foram muito importantes, né? Acho que tem alguns livros, acho que todo autor vai dizer isso, que tem alguns livros que eles te dão vontade de escrever. uhum. E quando eu topei com essas leituras, assim, no início da minha caminhada de leitor, eu fui gostando da ideia e fui experimentando coisas. Claro, os meus primeiros textos foram mais para o jornalismo mesmo, né? Que é a minha formação. Mas já no começo do curso, eu também encontrei outros colegas que gostavam de literatura e a gente já começou a experimentar. E foi meu primeiro contato, assim, com a escrita de ficção. Onde foi que tu fez tua formação? Eu sou formado pela PUC aqui de Porto Alegre. Legal. A FAMECOS é o nome da Faculdade de Comunicação aqui da PUC. E agora você lançou seu primeiro livro, né? Que é o Jamais Serei Seu Filho e Você Sempre Será Meu Pai, né? Isso. Eu tenho um largo histórico de errar nomes de os títulos dos livros, então eu tava com muito medo de trocar o pai com o filho. Aham. Aliás, sobre trocar o pai com o filho, você inverteu uma citação, né? Fala disso. Então, eu comecei a escrever esse livro em 2014 e uma das leituras, assim, que me deixou com a cabeça, assim, muito entusiasmada foi o livro do Saffron Foer, que é o Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, que também tem um narrador criança, que também fala sobre essa criança vivendo seu processo de luto pela morte do pai. E quando eu estava lendo, eu me deparei com essa frase, que é justamente o oposto, né, da frase que eu usei como título, que é jamais serei seu pai e você sempre será meu filho, que é a frase que o pai deixa lá numa das supostas cartas para o filho, né? E quando eu li essa frase, eu deu um estalo assim para mim de que o livro que eu estava tentando escrever, eu ainda estava no estágio bem inicial da coisa, mas eu sabia o que eu queria fazer e eu vi que essa frase se enquadrava assim perfeitamente. Então até anotei no meu caderninho ali, né? Botei a data lá, anotei a frase
mas botei uma observação que seria ao contrário. E, enfim, deixei ali, fiquei um pouco em dúvida se eu usava ela, porque é um título bem longo, e eu gosto de títulos longos, eu gosto muito dos títulos dos ensaios do David Foster Wallace, lá, acho geniais, mas eu sei que comercialmente, às vezes, eles podem ser um empecilho, assim, as editoras talvez não curtam muito, mas quando eu terminei de escrever o livro, eu vi que, bom, era exatamente isso. Acho que ele caía como uma luva, assim, no livro, e eu decidi usar. Eu gosto também dos títulos longos e gosto desse título do livro, achei bem legal também. Então, você falou que começou a escrever em 2014, né? Quando foi que tu concluiu? Eu só acabei de escrever mesmo em janeiro de 2019. Eu comecei em março de 2014 e acabei em janeiro de 2019. Basicamente 5 anos, né? Mas, claro, eu não passei esses 5 anos escrevendo o livro. Teve muitos períodos, assim, que eu fiquei meses sem olhar documentos, sabe? Porque, enfim, uma primeira publicação é uma coisa que tu vai tateando muito no escuro, fica muito indeciso sobre as tuas escolhas. Eu demorei bastante para encontrar a estrutura que me deixou satisfeito, eu demorei bastante para encontrar os narradores. Foi um processo que me deixou muito angustiado, assim, e muito inseguro. E várias vezes durante o caminho eu desistia, eu deixava para lá, ou eu esperava um pouco para ver se daqui a pouco me surgiu uma outra ideia. Então foram 5 anos, mas ele é um livro razoavelmente curto, né? Não é tão longo. Mas não foram 5 anos de escrita direta, né? Durante esse período, como eu disse, aconteceram vários hiatos, assim, mas que eu acho que foram bem importantes para eu chegar no livro que eu consegui fazer para chegar no resultado final. Qual é o teu processo de escrita? Se Escrevo é que há quando um. dá. Não sei. Esse livro, né, ele nasceu da experiência que eu tive na oficina literária do Assis Brasil, aqui na PUC também, que, enfim, é uma oficina bastante tradicional já no Brasil, né? Vários escritores passaram por ela. E eu fiz ela durante todo o ano de 2013. Durante esse ano, o Assis ele era secretário de Cultura do governo do estado, aqui do Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que a oficina ela não foi 100% presencial, ela foi no formato híbrido. Portanto, a gente tinha uns prazos um pouquinho mais rigorosos, assim, sabe? Uhum. Então, durante o ano de 2013, para eu conseguir entregar os exercícios, eu me coloquei em uma rotina de escrita bem regradinha, assim, e eu consegui cumprir. E, enfim, em 2014, quando eu tive a ideia de começar a escrever esse livro, eu abandonei essa rotina porque não tinha como. Eu ainda estava no meio do curso, né? Ainda fazia faculdade e era bem difícil conciliar o meu trabalho, eu trabalhava com a faculdade e ainda mais com escrever o romance. Então, esse livro foi escrito realmente quando dava tempo, quando eu tinha energia, quando eu estava muito cansado e, sobretudo, quando eu estava confiando assim no meu processo de escrita. Isso é uma coisa que se manteve até hoje, assim, eu não consigo me colocar regras e eu nem gostaria de colocá-las. Eu não gosto dessa disciplina de se obrigar a fazer as coisas, ainda mais escrever. Então, eu escrevo realmente, enfim, hoje eu estou mais cansado do que lá atrás, quando eu tinha 23 anos, né? Então, eu escrevo quando me sobra energia, quando eu estou com a cabeça limpa para isso. E aí rola, mas eu não tenho, então, um processo muito definido, assim, de escrita. Tenho algumas preferências, né? Eu prefiro escrever pela manhã, antes de começar o dia, antes de ir para o trabalho, do que escrever no final do dia, que é quando realmente não parece que não sai mais nada, assim. Então eu gosto de acordar um pouco mais cedo, tomar café, ler um pouco, e aí sim eu escrevo. E também não consigo escrever por um longo período, assim, dentro de um dia, né? No máximo 1 hora e meia, assim, estourando. Mas enfim, são só algumas preferências mesmo, e não nada específico e regrado. Então, vou te pedir para passar uma sinopse do livro para que a gente possa falar dele para os ouvintes. Então, uma sinopse, né? É difícil a gente falar sobre o próprio livro, mas eu diria que é a história de um menino que perdeu o pai aos 3 anos, vítima de uma fatalidade,
ele não teve muito espaço, ele não teve muita abertura para falar sobre esse luto dele, e ele sente esse luto chegar num nível de incômodo quando, no Dia dos Pais na escola, ele é obrigado a participar de uma celebração de um dia que todo mundo que, enfim, estudou sabe como é, né? Que a gente chama os pais na escola, faz uma homenagem, e ele se sentiu extremamente incomodado, porque ele já estava amadurecendo. Então, nesse dia, ele resolve escrever uma carta para o pai, para narrar como esse dia é doloroso para ele. Então, a partir daí, esse protagonista começa a escrever cartas para o pai morto. Ele começa, então, a elaborar essa ausência, a elaborar essa falta, e a contar para o pai como foi a vida dele, como foi o processo de amadurecimento dele, sem a presença do pai por perto, até que ele, enfim, desenvolve uma atividade patológica e precisa procurar um psiquiatra para conseguir cessar de escrever essas cartas para o pai. E, enfim, não sei se ele consegue ou não, uma coisa que só quem lê vai saber, mas eu acho que seria mais ou menos isso. Uma das coisas que chama a atenção de cara assim, no livro, como você já falou, né? Você disse que estava procurando os narradores, né? Tem mais de um narrador. E o livro alterna entre primeira pessoa, segunda pessoa, tem trecho também em terceira pessoa ali no começo. Queria que tu falasse disso. E tem um narrador em particular que é bastante singular, digamos assim. Queria que tu falasse disso, assim. Como foi que tu chegou nessas vozes e, enfim, qual era a intenção nisso? Certo. Eu acho que isso, essa estrutura mais fragmentada e esse tanto de vozes, assim, acho que a gente pode chamar de um romance polifônico, é também um sintoma dessa minha tentativa de encontrar o que funcionava e o que não funcionava para o livro. E como tu falou, né, ele é narrado primeiro, tem a primeira parte que é em terceira pessoa, depois é para a primeira, depois em segunda, e ele vai alternando uma voz com a outra. E sei lá, quando eu encontrei a narradora inusitada que tu comentou, acho que a gente pode falar, não é um grande spoiler, porque está bem no Uhum, começo do livro, que é a de Pirona, em que é uma personagem central, assim, para a trama do romance. Quando eu encontrei essa personagem, foi que eu vi que, tá, é isso que eu quero, era isso que estava faltando. E aí eu decidi organizar, estruturar as outras vozes como um complemento a essa voz da de Pirona. Um livro que foi fundamental, assim, para eu também encontrar o narrador em segunda pessoa foi o Noite Dentro da Noite, do Joca Terron. É um livro que eu considero, assim, fabuloso, um dos melhores romances, assim, da década passada. E eu fiquei muito impactado quando eu li. Eu li duas vezes, porque ele é todo narrado nessa segunda pessoa, né? Ele é uma voz que narra para um menino que perdeu a memória e que, portanto, não tem como saber o que aconteceu, não tem como conhecer sua própria história. Então tem esse narrador que conta para ele. Quando eu decidi usar cobrir, né, a história do meu protagonista da infância até o começo da fase adulta, eu percebi que se eu narrasse em primeira pessoa só, teria muita coisa, né, desse luto, né, que ele começou a viver com uns 3 anos, que ele não tinha como saber e que ele mal tinha como elaborar. Que essa elaboração ele só conseguiria fazer lá quando ele já se tornasse adulto, enfim. Então, eu decidi usar a de Pirona, porque, enfim, como eu comentei, ela é uma voz fundamental, ela é uma personagem importante na trama, para que a de Pirona contasse para ele esses episódios, né? Se mistura o que é imaginado, o que é verdade, verdade que eu digo, na realidade, para o protagonista. Eu gosto de pensar nesse livro, nessa estrutura, como um quebra-cabeça, mesmo que a gente vai lá, bagunça todas as peças, mas um quebra-cabeça que não tem só um jeito certo de montar. É possível montar de várias formas e ainda assim é possível encontrar ali a história que eu queria contar. E eu espero que o leitor também encontre. Quando eu estava lendo, eu ia comentando com uma amiga, né? Que não tinha o livro, mas eu sempre vou comentando a história. E aí chegou um ponto que eu falei, legal, né? Tem em primeira pessoa, em segunda, interessante. Aí depois eu falei para ela, então, eu acho que a narradora é a de Pirou.
Pelo menos num trecho aqui é. Eu não sei se na resto vai ser É, aí ela. Peraí, como assim a dipirona, né? Eu acho que vai continuar sendo. Foi uma escolha realmente muito legal, assim, muito inusitada. outro livro importante, só para complementar, né? Uhum. Foi o do Ian McEwan, que agora eu não lembro o nome, me fugiu, mas enfim, que é aquele livro que é narrado pelo feto, Sim, sei qual é. Enclausurado é o título, lembrei agora. Isso. Que eu achei, enfim, eu não gosto tanto do livro, mas eu gosto muito do narrador, do senso de humor que esse narrador tem. E ali eu percebi que era possível, sabe, criar um narrador bem inusitado mesmo. E foi um exercício bem legal, assim, fazer com que essa voz soasse verossímil e, enfim, pudesse entrar no livro. Uhum. É, o feto do Ian, ele é muito sofisticado, né? Ele conhece muitas... É, Tem um bastante. conhecimento muito extenso. Ah, E aí tu falou do luto, né? Que esse personagem, pelo qual esse personagem passa. E além do luto em si, tem a questão da falta mesmo do pai e de como ele não ter essa figura paterna e essa figura masculina afeta a vida dele e até um pouco a sexualidade dele, de como ele descobre a sexualidade, de como as pessoas o veem como uma figura não muito masculina, talvez pela falta dessa referência, né? Eu queria que tu falasse disso, assim, dessa falta do pai e de como isso afeta essa criança, né? E até a sexualidade dela. uhum. Um dos assuntos que eu quis abordar no romance foi justamente essa noção de masculinidade que é bastante machista e tóxica, assim, né? Para o protagonista que cresce sem essa figura paterna, essa figura masculina, essa figura, entre muitas aspas, viril, foi um caminho complicado, né? Durante o livro, ele se depara ali com várias situações, né? Os primeiros relacionamentos amorosos, o próprio relacionamento dele com a mãe, com a família do pai, com a irmã. Toda a forma dele de estar no mundo é afetada por essa falta paterna. Eu acho que ele se vê muito abalado por isso. Então ele se questiona e, entre os muitos questionamentos que ele faz, é essa noção de masculinidade mesmo que, enfim, acho que começou a ser um pouquinho mais explorado hoje na literatura. Tem um romance do Zambra, o poeta chileno, não sei se tu chegou a ler, mas que é muito, muito bom e que também trata sobre isso, né? E eu sei também de um escritor gaúcho aqui de Porto Alegre que está também escrevendo um novo romance que vai tratar sobre isso também. Ah, legal. Enfim, foi uma coisa que eu quis trazer para o livro e que eu acho que ocupa a cabeça de boa parte da minha geração, assim. Sim. Recentemente eu entrevistei o Daniel Galera e ele estava falando sobre o Mãos de Cavalo e tem um pouco isso também, né? No Mãos do cara querer ser essa figura masculina, viril e não ser, né? Então, enfim, eu tenho uma pergunta que eu normalmente não faço, Uhum, até porque eu não acho lá tão interessante, mas algo que tu falou aí ligou isso na minha cabeça, né? Porque tu falou do livro Jogo e de querer explorar todas as possibilidades, e isso tá no livro também, né? O narrador também faz isso, e tu falou que cresceu numa área mais rural, ele também vai lá invadir um sítio, né? Então, assim, tem algo da tua experiência no livro e sem nem precisar entrar em muitos detalhes, mas tem algo e como que tu filtra o que tu passa, o que tu, enfim, o que tu vive mesmo para colocar isso na literatura. uhum. Bom, para a gente citar o Daniel Galera de novo, tem uma frase dele que eu acho muito boa, que eu acho que responde bem a tua pergunta, que é a seguinte: todo livro é, em alguma medida, pessoal, mas nem todo livro é autobiográfico. Então, esse meu romance, ele é muito pessoal. Ele parte de um episódio real, sim, que foi a morte do meu pai por erro médico. Ele era alérgico à dipirona, foi fazer uma cirurgia, foi administrada a dipirona, ele teve um choque anafilático e morreu. E essa história, esse conflito, digamos assim, é o que deu origem ao meu livro. Então, sim, é uma coisa da minha biografia que está ali. Mas o restante do livro, não. Eu peguei alguns detalhezinhos, como tu mencionou do livro, no jogo. O livro também, ele é ambientado na zona sul de Porto Alegre, que é onde eu cresci. Mas
são só fagulhas assim mesmo, que são a combustão, né, da imaginação, e que, enfim, acho que não tem como um autor deixar de lado suas experiências pessoais para escrever. É impossível, por mais imaginativo que seja esse autor, ele sempre vai falar daquilo que, enfim, ou aconteceu com ele, ou poderia ter acontecido, ou ele pensa que vai acontecer. Então, acho que o meu livro também se encaixa nisso. Só complementando a tua última pergunta, né, sobre a questão da falta, da questão da masculinidade e tal, e também do luto, né? Eu estava aqui pensando, enquanto ouvia a tua pergunta, eu acho que esse é um livro que fala, entre outras coisas, que não existe um luto. Estar vivo é constantemente estar em luto, é constantemente se despedir de pessoas, de coisas, de fases da vida da gente. Então, acho que o que marca esse protagonista é essa sensação de estar se despedindo o tempo inteiro do pai, do relacionamento com a mãe, do relacionamento que ele inventou com o próprio pai morto, das namoradas, dos amigos da infância. Então, é essa noção de que a própria masculinidade é uma coisa que a gente está sempre negociando com ela e ela está sempre nesse diálogo, nessa conversa, no processo de se despedir da gente abandonar uma velha ideia de masculinidade para estar adotando outras ao longo do tempo. Sim, sim. Isso é muito forte realmente no livro, né? Até quando ele tem um término de relacionamento, né? Primeiro término de relacionamento, isso volta com muita força, né? Uhum. E tu falou aí que teve essa experiência com teu pai, também foi quando tu era bem jovem, Sim, sim. Quando eu tinha 3 anos também. do mesmo ponto de partida, né? E Isso foi algo que tu sempre quis colocar no papel, que tu sentia essa necessidade? não, não. Eu, para ser honesto, eu nem pensava nisso. Não me interessava, não queria saber, assim. Era uma coisa da qual eu preferia guardar uma certa distância. Uhum, Jamais pensei em abordar isso de uma forma, enfim, trazer isso para a literatura. Mas eu lembro que até tem uma anotação aqui no meu caderno. Deixa eu ver se eu encontro ela rapidinho. uhum, Peraí, só um momentinho. No dia 24 de março de 2014, eu anotei que eu tinha começado a escrever e eu não sabia bem ainda o que era. Talvez fosse aquilo que eu queria, um primeiro romance, mas que eu estava começando ciente de que eu não sabia. E eu fiz uma anotação. Tá bem assim. Na cabeça, só uma imagem. Meu pai chegando em casa, uma sacola em volta do pé quebrado. Agora, falando um pouco da minha vida mesmo, essa é a única lembrança que eu tenho do meu pai. Quando eu tentei evocar na minha cabeça a imagem do meu pai, essa é a única lembrança que eu tenho dele. É ele chegando em casa e um pedaço da perna engessada e uma sacola que tinha se prendido, possivelmente durante o caminho, em volta do pé. E quando eu comecei a escrever esse livro, essa imagem estava muito presente na minha cabeça, não sei por quê, justamente nessa época, e todo o livro se desenrola a partir dessa imagem, assim. E é isso, não pretendia, mas foi acontecendo. E outra coisa que me fez pensar que isso poderia, que esse assunto, né, a morte do meu pai poderia ser trazida para a literatura, foi quando já adulto eu encontrei na internet todo o processo, né, que a minha mãe moveu contra o hospital no qual ele morreu. E eu fui ler esse processo. Eu realmente nunca tinha, como eu te falei, eu mantinha uma distância meio segura assim do assunto. E eu li todo o processo e quando eu terminei de ler, eu fiquei muito, eu não vou dizer nem que eu fiquei triste assim, sabe? Obviamente eu fiquei triste, mas não é isso que eu quero dizer. Eu fiquei muito chocado assim, impactado pela noção de absurdo que o processo me passou, sabe? Minha mãe brigou na justiça contra o hospital durante anos, anos, e o hospital recorrendo. E ler ali, né, depoimentos das pessoas, né, que presenciaram a morte, enfim, do meu pai. Ler também as defesas, né, que os advogados do hospital escreveram. Ler a história, ter contato com a história da morte do meu pai pela primeira vez, a partir do processo, a partir do olhar de outras pessoas,
foi algo que me trouxe uma sensação, assim, de absurdo, ao mesmo tempo que me convenceu de que essa era uma história minha e que eu podia usá-la, eu podia trazer ela para a literatura se eu quisesse. Enfim, quem lê o livro vai saber. Tem coisas nesse processo que me fizeram, não, peraí, eu preciso escrever sobre isso porque é inacreditável, sabe? Eu quero poder imaginar como foi, como se deu, né, a morte do meu pai para que tenha desembocado nessas peças jurídicas aqui. Então, foi isso. Revisitar tudo isso, colocar na literatura, porque você fala que era algo que você fazia questão de manter distância. E aí, de repente, você se colocou muito próximo escrevendo, né? Pessoalmente, foi uma experiência transformadora, impactante, enfim, difícil. Como foi colocar no papel? Não foi. Não foi. Se eu dissesse que foi transformadora, acho que eu estaria aumentando e romantizando. Foi uma experiência difícil na medida que escrever um livro é difícil, na medida que escrever um primeiro livro é uma coisa que traz insegurança, que traz muita ansiedade, que traz um certo grau de incômodo mesmo. Mas, enfim, é o mesmo incômodo e a mesma dificuldade que eu enfrento hoje tentando escrever um segundo livro, sabe? Uhum. Eu acho que talvez essa sensação, assim, mais pessoal de lidar com a dor ou de ser mais transformadora, ela possa ter sido sentida pela minha família, que leu o livro, né? E essa, agora abrindo assim um outro parêntese, essa foi uma preocupação que eu tinha. Eu fiquei em dúvida se eu publicava esse livro ou não. Quando a editora disse que queria publicar, eu não disse sim na hora, embora eu tenha ficado muito feliz, né? Eu não disse sim na hora, porque essa pergunta que tu me fez, né, se o livro era autobiográfico ou não. Como eu comentei lá no começo da nossa conversa, a minha família nunca teve muito acesso à literatura. Então eu não sabia se as pessoas, se a minha família iria ler o romance como um romance, sabe? Como um livro de ficção. Uhum. Eu tinha certo receio de que elas fossem ler aquilo como uma confissão, como se fosse eu ali, não um protagonista de uma história. Isso me trouxe bastante ansiedade, assim, eu fiquei bem angustiado, demorei algum tempo para decidir se eu publicava ou não. Conversei com algumas pessoas, conversei com amigos, com minha irmã, e elas que me deram um incentivo que foi fundamental para eu decidir publicar. Chega um momento do livro também em que ele adota um tom bem metalinguístico sobre o próprio autor estar escrevendo ali. Sem entregar muito nem nada, mas como foi que deu essa virada? De onde veio isso? Eu acho que também veio dessa minha inexperiência, dessa minha sensação de ficar tateando a história, porque eu ficava muito com a impressão, eu não sei se para todos os outros autores é assim também, mas para mim foi, de que eu precisava justificar as escolhas pelos meus narradores. Não era algo que eu simplesmente sentia que eu podia fazer e pronto, não. Parecia que no próprio texto eu tinha que deixar ali a justificativa por que que eu estava escolhendo esse narrador, por que eu estava escolhendo essa narradora. Então, acho que a metalinguagem parte disso, mas ela também está muito ligada à condição do protagonista, né? Ao conflito principal do protagonista, que é essa história de escrever cartas para um destinatário morto e não conseguir abandonar essa escrita a ponto dela se tornar patológica. Então, como essa era um traço da personalidade do protagonista, né, que ele gostava de escrever, a escrita para ele era uma forma de viver o relacionamento com o pai, eu acabei trazendo a metalinguagem, assumindo ela para dentro do livro mesmo. E isso também tem a ver um pouco com essas minhas primeiras experiências de leitura, né? Como a gente já comentou antes, desses livros que a gente vai escolhendo os caminhos protagonistas. Eu acho que eles também, claro, né, olhando assim retrospectivamente, eles me deram esse empurrãozinho assim para imaginar as histórias. Também isso é a metalinguagem, né? Ela tá no livro porque o protagonista precisa nas cartas para o pai imaginar coisas que ele não viveu ou não teve como saber pela falta de conversa com os familiares, enfim.
é dessa necessidade mesmo de imaginar e dessa condição dele de gostar tanto de escrever para o pai, que eu decidi incorporar a metalinguagem no livro. E hoje eu nem gosto mais, como leitor, eu nem gosto tanto de livros metaliterários, Uhum. mas naquele momento, quando eu escrevi, eu tinha só 24 anos, eu gostava bastante. E você falou algumas vezes que esse luto e esse hábito, né, essa compulsão quase que o protagonista desenvolve por escrever cartas se torna algo patológico, né? E o livro abre já com uma consulta dele com o terapeuta e isso é algo muito presente no livro, né? A terapia dele, o tratamento. Como foi? Você fez pesquisa para falar sobre isso? Existe uma parte meio técnica ali, jurídica, né, que você já falou que teve contato com o próprio processo do teu pai, e tem essa parte também psicoterápica, que também às vezes Tem. ali é meio técnica, né? Como é que foi colocar isso no livro? Então, uma coisa legal é que a maioria dos retornos que eu recebo de leitores e leitoras são de profissionais da psicologia, né? Isso é bem legal, que gostam bastante desse retrato, dessa condição, assim, do livro. E eu fico particularmente muito feliz. Eu não quis criar um romance de ideias, assim, sabe? Eu não quis que fosse um romance psicanalítico, nem nada do tipo. Então, eu não me preocupei muito em trazer teorias para dentro do romance. Eu gosto de psicanálise, eu leio sobre psicanálise, eu li algumas coisas de Freud sobre a falta, né, sobre o luto, mas eu não queria trazer isso, abordar no romance dessa forma mais fria, digamos assim. Então eu quis que a psicanálise estivesse ali meio que intrincada com essa condição do protagonista de precisar narrar a sua própria história para o pai e também como uma forma de dar sentido a essas cartas, né? A psicanálise, enfim, basicamente é isso, é procurar narrar tua vida e conferir sentido a ela. Sei lá, eu achei que era uma característica que poderia entrar no livro, apesar de a maior parte da psicoterapia, né, ser sobre psicanálise. Eu mesmo nunca fiz psicanálise, eu já fiz terapias, mas outras abordagens. Eu gostei também dessa construção mais na intuição, digamos assim, do que apoiado numa pesquisa totalmente rigorosa, sabe? Eu fui vendo, descobrindo, quando o protagonista vai procurar o psiquiatra, né, para iniciar esse processo de abandonar as cartas, ele vai com a esperança, assim, de que, não vou dizer que ele quer terminar as cartas, mas que ele deseja, talvez, ter um substituto para elas, mas continuar com essa relação que ele criou com o pai morto, né? Eu acho que o caminho pela psicoterapia, enfim, pela psicanálise, foi a forma que eu encontrei de retratar essa vontade do protagonista. Uma coisa que enquanto tu foi falando do tempo que tu passou no livro, agora tu falou que já não gosta tanto de romances metalinguísticos e tal, eu fiquei pensando aqui, você disse que passou 5 anos escrevendo, entre idas e vindas, né? Durante esses 5 anos foi... Tu começou com que idade? 20 Eu tinha 24, e terminou com 29, mais ou menos, né? isso. Então assim, eu fico imaginando que durante esse tempo você mudou muito, né? Leu outras coisas. Eu fico pensando como que tu deu uma unidade para esse texto, assim, porque talvez aquilo que tu começou a escrever com 24, quando tu chegou lá com 27, 28, 29, já não era mais a mesma coisa, você já tinha outro olhar sobre aquilo, né? E no fim das contas você teve que de alguma forma dar uma unidade nisso tudo para que se tornasse fizesse o livro, né? Como foi esse processo? Foi bem difícil. Acho que foi uma leitura bem correta, assim. Quando eu comecei a escrever o livro, eu era bem, enfim, tinha 24 anos, ainda não tinha meus gostos bem definidos. Lá em 2019, quando eu concluí, quando eu concluí, eu queria começar tudo de novo e reescrever todo o livro. Só que eu decidi que não, também não dava, né? Acho que também ia descaracterizar o livro que eu consegui escrever. E eu acabei criando um apego com isso, sabe? Mas sim, houve um processo de reescrita em que eu afinei coisas que eu achava que precisavam ser afinadas, né? Que eu limpei bastante o texto. É curioso porque
O último terço do livro eu escrevi muito rápido. Eu escrevi em 4 meses, assim. Porque, enfim, eu passei também por um término de relacionamento, eu me mudei ao mesmo tempo, e eu acabei, nesse meio tempo, me sentindo muito entediado. Eu voltava do trabalho e não sabia o que fazer da vida. Uhum. Comprei um videogame para tentar ocupar o tempo, não deu muito certo. E aí eu decidi, não, peraí, eu tenho um tempo, eu tô entediado, e eu tenho esse livro aqui que tá para ser acabado e eu vou terminar, então vou começar a trabalhar nele de novo. Então, nesses 3 meses em que eu escrevi o terço final, eu fui já retrocedendo um pouquinho e, digamos assim, deixando ele mais redondinho, sabe? Fazendo as peças se encaixarem um pouco melhor. E aí, quando eu terminei de escrever em 2019, eu deixei um tempo parado e mais para o final do ano eu fiz contato com um amigo escritor também e ele faz leitura crítica e eu, enfim, contratei ele para fazer uma leitura crítica do original para ver o que ele achava. E ele me sugeriu algumas pequenas mudanças que eu também decidi acatar muito pouco do que ele me sugeriu. Mas, enfim, entre esse tempo todo, né, de eu terminar, de passar por uma leitura crítica, dos editores lerem, né, e do livro ficar pronto, eu dei uma passada de olho, assim, e fui revisando coisas durante alguns meses. É aquilo, eu acho que a gente nunca escreve o livro que a gente quer escrever, a gente escreve o livro que a gente consegue escrever. E eu consegui escrever esse livro. Eu sei que ele, como um livro de estreia, ele tem seus defeitos, ele tem seus excessos, principalmente, mas é a coisa mais próxima possível daquilo que eu queria fazer. Então, eu gosto dele como ficou, embora hoje, se eu fosse escrever esse livro, eu escreveria totalmente diferente. Uhum. Eu gosto de ter escrito ele do jeito que eu escrevi, gosto do resultado final. Ficou muito legal. Eu gostei bastante, como eu te falei. Eu acho até que essa tua história, assim, aqui tá sendo até bastante inspiradora, assim, sabe? De alguém que tem suas lacunas, tem suas inseguranças, mas escreveu e fez, né? Como você disse, o livro que você conseguiu fazer e ficou um livro muito bom. Que massa. E, para completar, né? Quero saber, então, já que tu falou tanto de estar inseguro, né? De essas dúvidas todas, a repercussão do livro foi muito boa. A gente citou aqui o Daniel Galera falou sobre o livro, tu até disse que ele é o teu autor contemporâneo favorito, e receber um feedback dele deve ser muito legal. Eu já falei também do Cherchenesky, né, do que ele falou, e ainda veio a indicação ao Prêmio São Paulo, assim. Então, como foi essa repercussão toda para ti? Foi algo que te surpreendeu, assim, foi inesperado, e como tem sido lidar com isso agora? Me surpreendeu demais. Eu vou começar até agradecendo galera, porque o romance está publicado hoje, muito pelo incentivo dele. Parte do romance eu escrevi durante uma oficina de escrita de romance que eu fiz com ele. Quando eu terminei de escrever, eu não tinha nenhum contato assim no meio literário, eu não sabia o que fazer com o livro. E foi ele quem acabou me indicando assim para a editora. Ele fez uma recomendação muito generosa, que me deixou bem feliz. Então, sei lá, se a editora quis publicar, foi muito. A gente sabe, né, como é difícil ser lido por editoras. Então, se não fosse a recomendação dele, não sei se eu teria conseguido. Então, fico meu obrigado. Mas, sim, eu fiquei muito surpreso com a repercussão. Eu achava que um primeiro livro é uma coisa que fica mais restrito a amigos, familiares, enfim, a nossa bolha, né? E quando o livro começou a furar a bolha, assim, né, a Manuela Dávila fez um post, assim, recomendando o livro. Muito legal. Eu fiquei muito feliz, muito surpreso. E aí o livro começou a circular mais. Na Feira do Livro aqui de Porto Alegre, do ano passado, 2021, eu mediei uma conversa entre o Galera e o Antônio, Legal. o Cherchanesky. Eu e o Antônio, a gente nem se conhecia ainda. E depois da conversa, ele, enfim, se interessou pelo meu livro, quis comprar, eu enviei um exemplar para ele e tal. Ele foi ler só agora há pouco, né? Mas quando ele leu, ele mandou uma mensagem super entusiasmada, assim, que também me deixou muito feliz. Ele fez um post também que é muito generoso. Tudo isso eu fui recebendo, assim, com muita incredulidade, sabe? Porque, como eu contei durante a nossa conversa, né? Escrever esse livro foi negociar com a minha insegurança, assim, sabe? Foi lidar todo dia com a minha insegurança. E mesmo quando a editora quis publicar, eu ainda não sabia se era um livro ok para estrear, sabe?
eu ficava inseguro por ele ser um livro, em algum sentido, imaturo, assim, na minha cabeça, né? Então, todos esses retornos positivos foram surpreendentes e me deixaram muito felizes. E o lance dos prêmios é curioso porque fui eu quem escrevi o livro em todos os prêmios, porque hoje eu trabalho na editora, na Taverna. É isso, massa. Eu comecei a trabalhar depois, né, que o livro foi publicado em setembro de 2021, eu comecei a trabalhar na editora em janeiro desse ano. Mas uma das minhas atribuições no meu trabalho foi inscrever os livros da editora em todos os prêmios. Uhum. Então, eu não quis criar muita expectativa, assim, mas não tem como tu ir lá, sabe, preencher todos aqueles formulários, encarar toda aquela burocracia, sem tu te envolver e sem te esperar algo, né? Sim. Mas a indicação para um prêmio nacional, assim, ser finalista do Prêmio São Paulo, realmente eu não esperava. Eu criei alguma expectativa, para ser honesto, e também por causa, né, dos retornos que eu estava recebendo de leitores que estavam gostando da leitura, eu criei algumas expectativas para os prêmios aqui do Rio Grande do Sul, né? Enfim, é um círculo menor e tal, e eu já ficaria muito feliz se eu fosse finalista de um prêmio daqui do Rio Grande do Sul. E quando saiu a notícia do Prêmio São Paulo, assim, eu mal acreditei. Eu fui descobrir só de sexta, saiu na noite de sexta, né? Eu descobri sexta de madrugada e, enfim, dava pulos dentro de casa de alegria. Para mim já é um prêmio pessoal, assim, né? Ainda não sei o resultado, mas sei lá, para mim é o meu prêmio. Está ali entre os 10 melhores romances de estreias, um prêmio super importante. Já me deixou muito satisfeito e feliz. E, Thiago, quais são, então, os teus próximos projetos? Você está escrevendo um novo romance? Como está sendo? Estou escrevendo um novo livro desde maio de 2021, portanto, desde antes do primeiro sair. Mas, como eu te comentei antes, eu escrevo quando dá, quando não estou muito cansado, e eu escrevo devagar. Então, não avancei muito nele, embora eu já tenha algumas coisas que eu sei que eu quero fazer, tenho alguns personagens, alguns episódios, algumas cenas já escritas. A gente falou, né, sobre insegurança, essas coisas todas. A gente sempre acha que o primeiro livro é o mais difícil, mas acho que o mais difícil é sempre o próximo, né? Vai ficando cada vez mais difícil. E fica com aquela, pelo menos eu sinto isso, né? Essa sensação de que tu precisa superar o livro anterior. É uma pressão que a gente se coloca, enfim, embora eu tente afastá-la, ela tá ali. E é isso, eu não tenho pressa para acabar esse novo livro, embora eu entenda que, do ponto de vista de mercado, assim, seria interessante não ficar muito tempo longe, né? Não ficar muito tempo sem aparecer. Mas é um livro que eu quero escrever também da mesma forma que eu escrevi o primeiro, no meu tempo. Eu não quero, sei lá, escrever por escrever e para ter um segundo livro publicado. Eu quero ter algo que, como eu disse antes, né, que se aproxime daquilo que eu quero fazer. E eu sei que isso vai demandar tempo, vai demandar energia, vai demandar saúde mental, né, que para quem vive no Brasil nesse momento está um pouco difícil, assim. Mas é um livro que, enfim, tá sendo escrito e um dia fica pronto. Então, Thiago Souza de Souza, agora eu acertei. Se bem que Thiago de Souza e Souza também seria um bom nome. Seria, né? Seria diferente. Mas então, obrigado pela tua presença. Foi muito legal. Como eu falei, eu gostei do livro, achei. Eu já tinha achado o livro algo inspirador, assim, até pro meu próprio processo, sabe? E te ouvir também foi, então foi muito legal ter tua presença, muito obrigado. E quando você terminar esse seu próximo livro, seja quando for, volte aqui pra gente falar sobre ele também. Vou voltar, com certeza. Fico muito feliz por ter participado. Obrigado pelo convite. Desejo vida longa ao podcast. Espero que ele prospere e alcance cada vez mais ouvintes. E é uma iniciativa muito legal de divulgação da nossa literatura, que é muito boa. A gente precisa falar que a literatura brasileira é boa, que tem muita gente escrevendo coisas legais, que a gente precisa olhar bastante para o nosso país, os artistas daqui, e valorizar isso, que a gente é um povo muito, muito massa e culturalmente muito diverso, e a gente precisa reconhecer e celebrar isso.
Obrigado, Bruno, pela presença. Foi um prazer conversar contigo. Valeu. Exatamente. Eu tenho aqui levantando a bandeira da literatura brasileira contemporânea, porque eu acho que tem muita coisa legal. Sim. Valeu, Thiago, e até a próxima. Valeu, querido. Um abraço.